O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem só com um dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a quarta-feira da 28ª semana do tempo comum. No Evangelho de hoje, Jesus, ele continua a desmascarar a hipocrisia dos fariseus. Quase que hoje Jesus ele coloca o dedo lá na ferida. Hoje, Jesus, aquilo que ele diz dói um pouco mais do que ontem. A hipocrisia, ela é uma doença espiritual que todos nós tendemos. Se somos hipócritas ou não, essa é outra história. A questão que, ao desmascarar a hipocrisia dos fariseus e depois dos mestres da lei que foram cutucar Jesus, e Jesus, ai de vós também, mestres da lei. Ao desmascarar a hipocrisia deles, Jesus também está desmascarando a nossa hipocrisia. Ontem nós falávamos que a hipocrisia, a pessoa hipócrita, é um personagem, uma pessoa que vive sobre máscara, sobre aparência. A hipocrisia que Jesus está condenando e condena no Evangelho é justamente a hipocrisia religiosa, aquela pessoa que vive a sua fé a partir de práticas exteriores. Não que seja errado uma pessoa que quer ser mais piedosa, uma mulher, uma moça que quer usar um véu, um outro que quer usar uma corrente como sinal de consagração a Nossa Senhora. Nada disso está errado. É o que ele mesmo fala: vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. O problema, meus irmãos, é que o exterior deve ser a manifestação do nosso interior. Até porque o exterior nos ajuda a lembrar aquilo que nós somos. Por isso que nós, padres, devemos, é uma ordem, usarmos o hábito religioso, a batina ou o clésima, justamente para lembrar em primeiro lugar a nós mesmos que nós somos padres, e depois para mostrarmos para o mundo que nós somos padres. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação de um encontro de padre que nós tivemos. Eu não pude ir porque estava de isolamento, mas depois o padre pregador me mandou. Achei interessante quando ele disse: a partir do momento que nós colocamos a batina preta, nós estamos dizendo: eu sou padre, estou aqui, podem me perturbar, ou seja, podem me procurar para aquilo que vocês necessitam. Então, o exterior deve ser uma manifestação do nosso interior. E é aqui que entra a hipocrisia religiosa: praticar todos os preceitos e esquecermos daquilo que é o principal. E o que é o principal na vivência da nossa fé? É aquilo que Jesus vai queixar para nós no versículo 42, quando ele fala: ai de vós, católicos,
que cumpris todos os preceitos, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Então, o amor que deve ser o fundamento da nossa fé, o amor que deve ser o fundamento e o motivo e o fim último de todas as nossas práticas, até mesmo o amor para com o nosso próximo. Tudo deve estar voltado para o amor de Deus. Na semana passada nós ouvimos aquele Evangelho 2, em que Jesus ensina os seus apóstolos a rezarem. E depois Jesus diz: pedis e recebereis. Ele fala: se vós que sois maus, sois capazes de dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. E depois Jesus revela para nós que o maior dom que Deus quer conceder para nós é o Espírito Santo. E só é possível nós amarmos a Deus como Ele deve ser amado, por meio do Espírito Santo. Não basta apenas as nossas forças, é necessário o Espírito Santo. E é o que a primeira leitura de hoje vai nos apresentar. Ela diz o seguinte: irmão, se sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sobre o jugo da lei. Se nós vivermos uma vida no Espírito Santo, nós saberemos fazer a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos ilumina aquilo que convém, aquilo que não convém fazer. É o Espírito Santo que nos dá uma capacidade, além do nosso humano, de fazer aquilo que é certo. Não basta apenas estudar, não basta ser doutor em Bíblia, em teologia. É necessário a efusão do Espírito Santo sobre nós. Depois, São Paulo ele vai colocar para nós tudo aquilo que é conhecido como as obras da carne, ou seja, aquela pessoa mundana que não tem uma vida no Espírito, pode até passar um verniz na sua cara, cumprir todos os preceitos, mas a alma está podre. E ele vai citando aqui várias coisas. E depois ele diz: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não adianta sermos hipócritas como os fariseus, cumprir todos os preceitos, mas ao mesmo tempo vivermos e fazermos tudo aquilo que é errado. Aí depois de São Paulo ele nos consola, ele diz o seguinte: os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus maus desejos. Ou seja, nós que somos cristãos católicos, batizados, que estamos aqui sentados nesses bancos, nós precisamos crucificar as nossas paixões, os nossos pecados, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele diz: se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito corretamente. Então é assim que nós curamos a hipocrisia do nosso coração, quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, e por meio desse Espírito Santo nós vamos amando a Deus. O nosso coração não pode estar dividido em querer amar a Deus e ao mesmo tempo em querer amar as coisas do mundo, em querer fazer a nossa própria vontade, em querer seguir os prazeres da carne. Não, padre, é difícil. Lógico que é difícil, mas se você não abre ao Espírito Santo, se você não pede o Espírito Santo sobre você, você não vai conseguir. Então vamos nessa Santa Missa, meus irmãos e minhas irmãs, pedir mesmo que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, que o Espírito Santo de Deus produza em nós todos esses frutos que Ele pode nos conceder, para que de fato nós vivamos uma vida no Espírito. À medida que nós começamos a viver a vida no Espírito, é o momento que nós sabemos que nós estamos deixando de ser mundano. Então que o Espírito Santo de Deus, pela intercessão da Santíssima Virgem, que é a esposa fidelíssima do Espírito Santo, que venha sobre nós nesta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.